velocidade por tempo e aceleração por tempo. Vocês lembram como é que ficavam esses gráficos do MRV, do MRU? Barbada, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui que caiu. Segura aí, segura aí. Ó, o gráfico do MRV ficava assim, né? Se eu tivesse uma reta para cima, aqui ficava uma reta para cima, aqui zerava. Ok? Se eu tivesse uma reta para baixo, aqui ficava uma reta para baixo e aqui zerava. Ok? Esses eram os gráficos do MRU. Reta para cima, reta para cima. Reta para baixo, reta para baixo. Vocês lembram por que esses gráficos tinham essa cara? Exatamente pela cara da função horária de posição. Era uma função de primeiro grau. E essa função de primeiro grau eu fiz uma relação com a matemática. Y igual a um AX mais B. Lembram disso? Então eu venho lá da matemática, ó, Y igual a X mais B. Faço uma relação SF igual a SI mais VT. Como isso aqui me dá a equação, uma reta, isso aqui também vai me dar uma reta. Então eu tinha esses gráficos aqui. Ok? A gente já viu isso aqui em aula, tá, pessoal? Se vocês não lembrem lá, peguem o caderno de vocês. A gente já viu isso aqui em sala de aula. Tá? Agora eu pergunto, pessoal. E como é que vão aparecer, então, os gráficos de MRUV? Olha, eu vou vir pelas equações, tá, pessoal? Então, tu olha para essa equação, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Então, vamos mais ou menos lembrar lá da matemática, né? Como é que aparecem os gráficos de função de segundo grau. Então, olha só. Quando vocês vão lá para a matemática, pessoal, e vocês têm funções desse tipo aqui, ó. Fazer uma relação, tá? Y igual a um AX quadrado mais BX mais C. Primeiro, vocês concordam comigo que essa função ela é muito parecida com essa aqui? Vocês concordam que essas duas equações elas são muito parecidas? Olha aqui. Ó, ó. 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 Tá vendo? Muito parecidas, né? São equações de segundo grau, né? Então vamos lembrar, pessoal, como é que aparece o gráfico disso aqui lá na matemática, ó. Quando vocês vão desenhar gráficos desse tipo de coisa lá na matemática, como é que eles aparecem? Se tu for plotar um gráfico de Y por X. Esse tipo de gráfico aqui, pessoal, de função de segundo grau, ele aparece como? Alguém lembra? Vocês já tiveram isso na matemática aí, não? Gráfico de função de segundo grau, pessoal, aparece como função de segundo grau, parábola. Tá, agora a tua parábola ela pode aparecer como? Ela pode aparecer de duas maneiras, a tua parábola. Ou ela pode aparecer voltada para cima, ou a tua parábola pode aparecer voltada para baixo. Tranquilo? Vocês lembram o que define a parábola estar voltada para cima ou a parábola estar voltada para baixo? Alguém lembra? Tem um termo aqui da equação de segundo grau que me diz isso, ó. Qual termo? O A. Esse A aqui, ó. Isso. Sempre que o teu A for positivo, a tua parábola vai estar voltada para cima. Sempre que o teu A for negativo, a tua parábola vai estar voltada para baixo. Então,
Quem define a parábola estar para cima ou para baixo é o sinal desse cara aqui, ó. Ok? Tanto que vocês veem lá na matemática, né, a questão da carinha, né? Ai, carinha feliz. A positivo. Carinha triste. A negativo. Já viram essa merda na matemática ou não? Já viram, né? Carinha feliz, carinha triste. Né? Então tá, pessoal. Então, olha só. Eu tô tentando sair daqui e vir para cá. Para plotar esse gráfico aqui, ó. S por T. Então, olha só, pessoal. Ao invés do Y, eu tenho S. Tá? Ó, S. Ao invés do X, eu tenho T. Então, eu te pergunto, como é que tu acha que vai aparecer o gráfico de S por T do MRUV, sabendo que o MRUV é uma função de segundo grau? Olha, pessoal, não tem muita alternativa. Ou vai aparecer uma parábola voltada para cima, ou vai aparecer uma parábola voltada para baixo. Essas são as duas alternativas que tu tem para aparecer gráfico de MRUV. Tá, mas agora volta lá. Se o que define na matemática a parábola está para cima ou está para baixo é o termo que multiplica o quadrático, ó, AX quadrado. É o que está multiplicando o x quadrado que define parábola para cima ou para baixo. Vem para a física. Quem é que está multiplicando o termo quadrático? A aceleração. Isso quer dizer, a aceleração é que define se a tua parábola está para cima ou se a tua parábola está para baixo. Se a tua aceleração for positiva, parábola para cima. Se a tua aceleração for negativa, parábola para baixo. Ok? Então, o MRUV vai ter gráfico que é parábola, e a concavidade da parábola estar para cima ou para baixo vai depender do sinal da tua aceleração. Certo? Agora, pessoal, eu te pergunto, aceleração positiva ou aceleração negativa quer dizer tá acelerando ou freando? Eu vou repetir a pergunta, tá? Aceleração positiva ou aceleração negativa quer dizer que ele está acelerando ou freando? Não! Parabéns, Júlia, queria ter uma filha assim. Não, pessoal. O que significa aceleração positiva e negativa? Alguém lembra? Significa para onde ela aponta. Isso! Então, olha só. Vou voltar aqui, tá? Ó. Se eu tiver... Vou pegar aqui. Se eu tiver esse sistema de coordenada, ó. Ok? Positivo para lá, negativo para cá. Uma aceleração positiva significa dizer que ela está apontando para lá. Uma aceleração negativa significa dizer que ela está apontando para cá. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que tirar da cabeça, sabe o que é? Aceleração positiva acelera. Aceleração negativa freia. Não é isso. Aceleração positiva ou negativa só diz para onde aponta. E é o que eu estou mostrando para vocês. Sempre que a tua aceleração for positiva,
e ela estiver apontando para lá, eu vou ter esse gráfico. Sempre que a aceleração for negativa, para cá, eu vou ter esse gráfico. Ok? Tá, pessoal, mas a ideia é eu passar desse gráfico para os outros, ó. Então, vamos fazer a passagem desse gráfico aqui para os outros. Ok? Tá. Eu já vou passar desse aqui, pessoal, direto para esse aqui de baixo, tá? Que eu acho que é o mais barbada. Ok? Então tá. Vocês lembram comigo lá quais são as características do MRUV? Alguém lembra quais são as características do MRUV? Ó, vamos voltar com o equacionamento. Ó. Eu tinha falado para vocês, pessoal, que todo o MRUV, ó, MRUV, tu tem a velocidade variável, aceleração tangencial constante e centrípeta igual a zero. Lembram disso? Isso aí, tá? Então, olha só. Lá dentro do MRUV, a minha aceleração tangencial é constante e a centrípeta não tem. Então, tá. Se a minha aceleração é constante, volta para o gráfico anterior. Ó, vou sair e voltei. Pessoal, se eu tenho uma aceleração positiva e ela tem que ser constante, então vem para o gráfico aqui de baixo, ó. Aceleração positiva e constante. Então, olha só. Essa parábola aqui, no S por T, vai me dar origem a essa reta aqui, no A por T. Todo mundo entendeu por quê? Ó, aceleração positiva, parábola para cima. Aceleração positiva para cá para cima. Só que ela é constante, então ela tem que ser uma reta horizontal. Tranquilinho? Agora, como é que vai ficar o outro gráfico? Aceleração negativa, parábola para baixo. Então tá. Aceleração A por T. Aceleração negativa está aqui embaixo, ó. Só que ela tem que ser negativa e constante, ó. Então vai ficar uma reta horizontal. Então, parábola para cima, reta para cima. Parábola para baixo, reta para baixo. Só que um eu estou no S por T, o outro eu estou no A por T. Todo mundo entendeu, pessoal, como é que eu passei desse gráfico para esse? Posso? Eu acho que eu tenho isso aqui no material. Eu posso mandar para vocês depois. Tá? Eu posso mandar para vocês. Ou se vocês quiserem também um tempo para copiar, pessoal, eu também posso deixar aqui. Mas eu mando depois para vocês. Eu tenho em algum lugar isso aqui. Tá? Uns slidezinhos com esses gráficos aqui. Ok? Mas todo mundo entendeu, pessoal, essa passagem? Parábola para cima no S por T, reta para cima no A por T. Parábola para baixo no S por T, reta para baixo no A por T. Tá? Bom, daí você deve estar se perguntando, tá, mas e agora esse gráfico do meio? Como é que vai ficar? O V por T. Agora falta eu descobrir como é que fica o V por T. Tá? Então tá. Segura. Pessoal, a função horária da posição, que era o S por T, é uma função de segundo grau, né? Agora, olha como é que é a função da velocidade pelo tempo. VF
igual a VI mais AT. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Ok? Todo mundo concorda comigo? Que é uma equação de primeiro grau? Então tá. Vamos lembrar como é que funcionam as equações de primeiro grau. Então agora, olha aqui, pessoal, a relação que eu estou querendo fazer, ó. Deixa eu mudar de folha que essa aqui está zoada. Ó. Y igual a um AX mais B. VF igual a um AT mais VI. Tranquilo? Isso. Para aceleração simples que ela é constante. Isso. Tá? Por isso que eu digo é importante, pessoal, se vocês souberem as características dos movimentos, pessoal, vocês já se livram de vários gráficos, rapaziada. Tá? Lembra logo que eu enchi o saco de vocês para entender o que era o MR e o V, né? Movimento retilíneo, uniformemente variado. É reto, então não é curva. É variado, então a velocidade muda. Mas como é que a velocidade muda? Uniformemente. Se ela muda uniformemente, ela muda sempre igual. Então a aceleração é constante. Isso são coisas que vocês podem ir trazendo na cabeça de vocês, se vocês esquecerem de alguma característica na hora da prova. Tá, mas daí volta para cá. Ok? Todo mundo tá vendo a semelhança entre essas duas equações? Sim, né? Então tá. Te pergunto. Como é que aparece o gráfico disso aqui? Reta, né? Ou tu pode ter uma reta inclinada para cima, ou tu pode ter uma reta inclinada para baixo. E vocês lembram na matemática o que definia a reta para cima ou para baixo? O sinal desse cara aqui, ó. O sinal desse cara. Se eu tivesse A positivo, reta para cima. Se eu tivesse A negativo, reta para baixo. Tá, mas agora faz o link com a física. Ó. E daí tu vai perceber, pessoal, que qual grandeza está associada ao coeficiente angular lá da matemática? A tua aceleração. A tua aceleração. Então agora vamos tentar juntar a merda toda. Ó, volta para cá, tá? Se a minha aceleração é positiva, parábola para cima. Se a minha aceleração é positiva, reta para cima. Só que se a tua aceleração é positiva, olha o equacionamento do MRV lá, ó. Se a tua aceleração é positiva, ó, que é o que te dá a parábola para cima, essa tua aceleração também vai ser positiva. Que é o que vai te dar a tua reta para cima. Então, olha só. Se a tua aceleração é positiva, parábola para cima, a tua aceleração vai ser positiva, te dando origem a uma reta para cima. Parábola para cima, reta para cima, reta para cima. Todo mundo entendeu, pessoal? Por que está me dando uma reta para cima aqui? Porque o meu A é positivo. A positivo, A positivo. Parábola para cima, reta para cima. Agora, se a minha aceleração for negativa,
parábola para baixo, A negativo, A negativo, A negativo, reta para baixo. Então aqui eu vou ter uma reta para baixo. Então olha só, pessoal, de novo a gente está vendo uma propriedade, tá, gráfica, que acaba orientando todos os outros gráficos. Lá para o MRU, reta para cima, reta para cima, reta para baixo, reta para baixo. Se eu tiver no MRUV, tá, boa pergunta. Espera, segura só um pouquinho, tá, Júlia? Parábola para cima, reta para cima, reta para cima. Parábola para baixo, reta para baixo, reta para baixo. Olha a pergunta que a Júlia me fez. A pergunta que a Júlia me fez, ela é muito importante, pessoal. Ela é muito importante. Tá? Porque olha só, ela me perguntou se essa reta vai cruzar o eixo. Essa reta vai cruzar o eixo sempre que tu tiver um vértice de parábola. Tá? Porque vocês viram que eu coloquei aqui uma reta, ó, encontrando o vértice da parábola exatamente nesse ponto que tu cruza o gráfico. De quadrante para quadrante, estão vendo? A mesma coisa aqui, ó. O vértice da minha parábola, ele vai ter que bater com esse ponto aqui, ó. Tá? Não foi ao acaso que eu coloquei essa linha reta aqui no meio, ó. Foi para relacionar esses dois pontos aqui, ó. Tá? Depois eu vou explicar para vocês, pessoal. Mas assim, ó, não precisa, como chamamos isso na equação? É o vértice. Vértice. Vértice da parábola. Vértice da parábola. Tá? São chamados vértices. Tranquilo? E, pessoal, dá mais ou menos para entender por que aqui no vértice da parábola vai bater nesse ponto. Tá? É barbada de a gente visualizar isso aqui. Eu vou fazer um desenho para vocês, tá? Mas todo mundo concorda que esse ponto eu tenho velocidade igual a zero? Aqui tá minha velocidade igual a zero. Vocês concordam? Ó? Aqui e aqui, né? Isso quer dizer que aqui no vértice, ó, eu tenho velocidade igual a zero, ó. Aqui no vértice eu tenho velocidade igual a zero, né? Como localizamos ao ver os dados? Como é que tu acha o vértice da parábola Não entendi. Como é que tu acha o vértice da parábola? Vocês não veem isso na matemática lá, pessoal? Como é que se calcula o vértice, o ponto de vértice? Não. Se tu tiver as duas raízes, é o ponto médio, né? Das duas raízes. Não? É, né? Tá? Mas não vou medir isso para vocês. O que vocês têm que visualizar aqui, pessoal, é uma coisa que é o seguinte, ó. O vértice vai bater com esse ponto de velocidade igual a zero. E daí vocês se perguntam, tá? Por quê? Vamos tentar entender. Olha só. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Ó. Eu vou desenhar esse gráfico grandão, tá? Ó. S por D, tá? Vamos supor que vocês têm uma parábola aqui, ok? Deixa eu deitar a folha aqui, senão vai ficar difícil de desenhar. Ó. Eu vou dividir, pessoal, essa parábola em três partes, tá? Vamos supor que aqui eu tenho um T1, tempo T1, tá? Aqui um tempo T2 e aqui um tempo T3. Tranquilo? Então tá. Vocês concordam que para o tempo T1 o bonequinho tá aqui, né?
Conforme o tempo T1 vai para T2, ó, o que esse bonequinho está fazendo, pessoal? Ele está vindo para cá, né? Todo mundo concorda? Então tá. Olha a Fátima brincando com a caneta que você... Sai, Fátima, vai-te embora. Ó. Então, olha só. Conforme o tempo passa de T1 para T2, vocês concordam que o bonequinho está vindo para baixo? Se ele está vindo para baixo, ele está se aproximando da origem, não tá? Se ele está indo em direção à origem, aqui ele tem uma velocidade negativa. Ó. Agora, de T2 para T3, ó. Vocês concordam que em T2 ele está aqui? E quando o tempo vai para T3, ele voltou para o lugar onde ele estava? Se ele voltou, pessoal, ele está indo para o lado de lá agora, né? Então, antes ele estava voltando e agora ele está indo. O que vocês perceberam? Que ele inverteu o sentido do movimento. Então, agora aqui a velocidade dele é positiva. Todo mundo lembra qual é o significado do sinal da velocidade? Velocidade para um lado positiva, velocidade para o outro lado negativa. Isso. O que diz no eixo S. Ah, não entendi o que tu me perguntou. Isso, ó. Eu começo com movimento com velocidade negativa de T1 a T2. Eu estou vindo. De T2 a T3, eu estou indo. Tranquilo? Então, pessoal, de T1 a T2 eu estou indo para um lado, de T2 para T3 eu estou indo para o outro. Pergunto, pessoal, não teve um exato momento em que eu comecei a retornar? Aqui? Espera aí, não teria que ter duas. Para aí, pessoal. Espera, vamos com calma, tá? Ó, eu estou analisando essa parábola aqui, tá? Eu estou analisando essa parábola. E eu estou tentando explicar para vocês por que nesse ponto a velocidade é zero. E esse ponto cuja velocidade é zero, no gráfico de V por T, vai ter que bater aqui. Velocidade zero. É isso que eu estou vendo. Isso? Tá, mas é que eu vou explicar para vocês só uma, eu não vou explicar para vocês. Isso, ó. Vamos por partes, pessoal, que é muita pergunta fazendo. Eu tenho que ir por partes, tá? Então, olha só. Esse ponto aqui, ó, é o exato ponto de inversão do movimento. O cara tá vindo, para e volta. Aqui o cara teve que parar para começar a retornar. Então, se aqui ele teve que parar, tu sabe que a velocidade dele é zero. Que é o que eu estou tentando mostrar para vocês nesse gráfico aqui. O vértice da parábola sempre vai ter que me dar o ponto de inversão do movimento. Porque olha só, aqui para baixo eu não tenho velocidades negativas. Olha o V. V negativo aqui para baixo, não é? O meu V negativo, depois desse ponto, não passou a ser um V positivo? Eu não fui para a parte de cima do gráfico? V positivo, ó. Ó. V negativo, o cara voltando, ó, de T1 para T2, ó. De T1 para T2, ó. O cara tá vindo, ó. V negativo. De T2 para T3, o cara começou a voltar. Então,
esse lado da parábola, eu tenho velocidades negativas. Desse lado da parábola, eu tenho velocidades positivas. Por isso que no V por T, a minha reta vai ter que mudar de quadrante. Isso, ele inverte porque é variável, sim. Se fosse velocidade constante, não teria acontecido isso, né? Todo mundo concorda? Se a minha velocidade fosse constante, eu não teria isso aqui, né? Eu teria uma reta horizontal daí, né? Tá? Pessoal, eu acho que chegou minha hora. Eu acho que até 10h20 que eu tenho, né? Ou não? Eu vou recapitular isso aqui com vocês na aula que vem, tá, pessoal? Tem 3 minutos ainda. Tá, então vamos para outra parábola ali, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês outra parábola rapidinha, tá? São 2 parábolas, tá? Olha aqui. Ui. De novo, vamos para a segunda. Olha aqui, segura peão. E se eu tiver uma parábola voltada para baixo? Ó. Vamos supor que eu tenho uma parábola voltada para baixo, tá? Olha aqui, pessoal. Para esse tempo, T1. Eu não tô aqui? Tô, né? Tô, né? Vamos supor que eu vá de T1 para T2. Para onde é que esse cara se mexeu? Ele não foi para lá? Então vocês concordam comigo que de T1 para T2 ele está indo para lá? Então eu vou ter uma velocidade positiva ou negativa? Positiva. Tá. Agora vai de T2 para T3. Em T2, ele não está aqui? Conforme o tempo for para T3, agora ele não vai começar a voltar para cá? Olha em T3 onde ele está, pessoal. Em T3 aqui, ó. Então, se ele voltou, a velocidade tem que mudar de sinal, né? Isso. É que eu ia ter que fazer uma parábola de cada vez, né? Então, olha só. De T1 para T2, o cara tá indo. De T2 para T3, ele tá voltando. Concordam que ele teve que parar em algum momento para começar a voltar? O momento em que ele parou está exatamente ali. Então, olha só, volta para o gráfico. Eu começo com uma velocidade positiva e essa velocidade vai para valor negativo. Isso, perfeito. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Deu para entender, rapaziada? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilinho? Tá? Aí que tá, pessoal. Eu estou fazendo uma análise bem matemática com vocês, rapaziada. Depois, quando a gente voltar para a aula normal, pessoal, eu vou fazer um resumo mais conceitual disso aqui tudo. Tá? Que daí vocês não vão precisar ficar lembrando da matemática a todo momento. Vocês, analisando o gráfico de maneira conceitual, vocês conseguem visualizar isso aqui. Beleza? Beleza. Vou mudar de câmera para dar tchauzinho.
Claro, a matemática ajuda. Vou dizer para vocês assim, ó. O cara que estiver voando em matemática, deixa eu mudar. Pessoal, o cara que estiver voando em matemática, ele já tira isso aqui barbada. Tá? É que o problema é que às vezes o pessoal não se liga muito em matemática, né? E daí se o cara não sabe nada de matemática, fica mais complicado. Mas o cara tem o conhecimento de funções de primeiro grau e segundo grau, pessoal, facilita muito na hora de interpretar gráfico. Beleza? Bons estudos para todos, pessoal. Beijão. E se falamos amanhã, né? Amanhã a gente tem. Então tá, amanhã a gente continua com isso aí. Beijo.